Nós estamos de volta, é isso que eu gosto de fazer, que é estar junto de vocês aqui falando das coisas de Deus. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 11. Salmo do número 11. É um salmo de Davi. Diz assim o Salmo 11: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, que Tu és tudo, Senhor. Toda a sabedoria e todo o conhecimento está em Ti. E neste momento nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, a Tua graça, para que possamos com fidelidade expor este texto para a Tua igreja. Ó Deus amado, sabemos que a Tua palavra é infalível, inerrante, autoritativa, suficiente, Senhor, para as nossas vidas, mas ela é muito profunda. Nem sempre nós conseguimos alcançar a sua profundidade. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos ilumine, que ilumine, Senhor, as nossas mentes, que desvende os nossos olhos, abra o nosso coração, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Faz isto por nós, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo, o contexto dele não é muito claro. Nós não sabemos em que contexto Davi escreveu esse salmo. Mas, olhando todo o salmo, nós podemos perceber que é um contexto de crise, ou de uma crise pessoal de Davi, ou de uma crise nacional. Mas é um contexto de crise. Isto é bem apropriado, entendemos este salmo, porque nós também passamos por isso, meus irmãos. Ou por crises pessoais, ou nacionais, numa conjuntura nacional, como está acontecendo nesses dias. O salmo nos vai mostrar duas divisões básicas. A primeira parte do versículo 1, o salmista Davi faz uma afirmação introdutória, mas é uma afirmação, ele afirma isso e depois ele vai detalhar algumas coisas. E ele começa fazendo a seguinte afirmação, observem aí: no Senhor me refugio. Ele já começa dizendo isso. Ele já começa dizendo, meus irmãos, que é no Senhor que ele busca proteção, que ele busca abrigo. É o Senhor o seu refúgio. Ele já começa afirmando isso, que ele confia no Senhor. Ele confia. Na verdade, meus irmãos, Deus é o único refúgio para seus filhos. Não há outro refúgio, meus irmãos, não há. Não há.
No Salmo 16, versículo 1, o salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. No Salmo 36, versículo 7, o salmista diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Com a linguagem poética do salmista, é como se ele visse uma ave acolhendo os seus filhotes debaixo das suas asas. Mas, meus irmãos, diante de qualquer crise que nós estejamos passando, e eu volto a repetir, seja ela pessoal ou numa conjuntura nacional, sempre haverá duas perspectivas, duas formas como eu olho as coisas. Do versículo, a parte B do versículo 1 até o versículo 7, eu olho para a crise olhando para as circunstâncias dela. Isso é normal, meus irmãos. É assim que acontece com a gente mesmo. Diante de uma crise eu faço uma ponderação, olho para as circunstâncias e avalio. Eu tenho certeza que essa é a primeira coisa que nós fazemos. Então, o salmista vai mostrar isso. Os conselheiros, aqueles conselheiros, aqueles que vêm para o salmista dizer o que ele deve fazer diante da crise. Vejam o que é que diz o versículo, a parte B do versículo 1. Vejam qual é o conselho. Foge para um lugar seguro, não é? Foge como pássaro para o teu monte. Foge para um lugar seguro. Porque sempre os montes parecem ser os lugares seguros, né? A grande pergunta é, meus irmãos, existe algum lugar seguro? Os montes não são lugares seguros. O salmista vai dizer também no Salmo 121, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Como se o socorro pudesse vir do monte. Ao mesmo tempo ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não está lá nos montes. Por que é que as pessoas dão esses conselhos para nós? Por quê? Veja o versículo 2. Vai mostrar para nós o motivo desse conselho. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. É como se alguém tivesse chegado para Davi: olha, veja, é melhor você fugir. Porque os ímpios estão aí. Eles já estão armando o arco, já estão dispondo as flechas. E as ocultas, eles tramam alguma coisa contra você. Então, a melhor coisa que você deve fazer é fugir. Não é assim que acontece conosco? Meus irmãos, o Salmo 1 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios só nos darão conselhos à parte de Deus, fora de Deus. Os ímpios nunca vão olhar para uma situação com os olhos da fé, nunca. Eles sempre vão olhar de acordo com as circunstâncias. Eles sempre vão se guiar por vista e não por fé. É sempre assim. E eles sempre vão dizer: olha, é melhor você fugir, saia dessa situação. Isso é um problema. No versículo 3, Davi, depois que ouve esse conselho e essa argumentação, ele faz uma ponderação. Ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então eu acredito que a crise de Davi era uma crise nacional, era de conjuntura nacional. É que a situação estava tão ruim, a situação estava tão crítica,
que os fundamentos, os princípios básicos da vida tinham sido destruídos. O que imperava talvez fosse a corrupção, a anarquia. E aí Davi diz, olha, se os fundamentos são destruídos, o que é que o justo pode fazer? Não pode fazer nada. Não vale a pena tentar. Não vale a pena lutar. Davi faz essa ponderação. Mas, na verdade, meus irmãos, o Salmo não termina aqui. No versículo 4 ao 7, Davi olha pelos olhos da fé e começa a ver as coisas de outra forma. Ele deixa de se guiar por vista e passa a se guiar por fé. Deixa de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para o Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias, nós não fazemos nada. Podem estar certos nisso. Se nós fôssemos olhar as circunstâncias, talvez ninguém tivesse vindo hoje para a igreja. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vai ter algum problema. E se acontecer isso? E se de repente tiver alguém na igreja com a doença e eu pegar? Olha, se nós começarmos a olhar as circunstâncias, nós não vamos fazer absolutamente nada. Eu não estou dizendo aqui, nem de longe, essa é a minha ideia, que nós temos que abandonar as regras. Não, as regras são importantes. Elas são importantes. Na verdade, eu diria que elas são necessárias. Sem elas, certamente, as coisas estariam muito piores. Mas é preciso também, irmãos, que nós olhemos para o Senhor. Deixemos um pouco de lado as circunstâncias e olhemos para o Senhor. Porque é Ele quem, só Ele pode nos guardar. Vejam, quando Davi começa a olhar para o Senhor, o que é que ele vê? Vamos observar aqui o que é que Davi vê? A primeira coisa que Davi vê é que o Senhor está no seu santo templo. A parte A do versículo 4, né? Está aí escrito? Acompanhe comigo. O Senhor está no seu santo templo. Como disse o profeta Abacuque, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós olhamos o Senhor, nós contemplamos a Deus. E o Senhor aqui, meus irmãos, é Yahvé, é o Deus do pacto, o Deus pactual, aquele que fez uma aliança conosco. A palavra original é essa, é o Deus que fez uma aliança comigo. Então, quando eu olho pelos olhos da fé, eu olho e vejo o Senhor. E a primeira coisa que Davi vê é que o Senhor está no seu santo templo. A segunda coisa que Davi vê é que o trono do Senhor está acima de tudo. Veja a parte B do versículo 4. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Primeiro ele diz que o Senhor está no seu santo templo. A palavra templo, no original hebraico, é a mesma palavra para palácio. Palácio de Deus, como rei. Então Davi, olhando pelos olhos da fé, ele vê que Deus está no seu santo templo e vê que o trono de Deus, como rei, está acima de todas as coisas. Está acima de tudo. Essa forma de Davi ver Deus assim, enfatiza, meus irmãos, a transcendente sala do trono. A sala do trono de Deus, ela é transcendente, ela é inacessível. Ninguém tem acesso a não ser pelo sangue de Cristo. Nós temos acesso à sala do trono por causa do sangue de Cristo, que o texto de Hebreus nos diz que ele nos deu acesso. Mas é importante que nós entendamos que, conquanto veja Deus como transcendente, aquele que está completamente afastado de tudo aquilo que é impuro,
mostra também o Senhor como alguém que tem o controle sobre todos os negócios da terra. Porque se ele é o rei, então ele tem o controle sobre todos os negócios da terra. Deus tem o controle sobre todos os negócios da terra. Isso significa alguma coisa para você, meu irmão? Isso significa alguma coisa para nós? Saber que Deus tem o controle sobre todos os negócios da terra. Outra coisa que Davi vê, a terceira coisa, ele vê que os olhos do Senhor perscrutam tudo e todos. Veja o que é que diz no versículo 4, a parte C. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não há, meus irmãos, absolutamente nada no universo criado por Deus que escape à sua visão perscrutadora. Nada. Não há um local, inclusive as tramas ocultas daqueles homens que nós vimos no versículo, no início do texto, que as ocultas tramavam contra Davi. Deus exerce o controle sobre todas as coisas, nem mesmo os atos dos ímpios estão fora do alcance da visão do Senhor, meus irmãos. Às vezes nós nos preocupamos demais com as pessoas agindo no nosso país com injustiça, com corrupção, pensando apenas em si mesmas, e nós começamos a nos indignar, e nós vamos ficando angustiados com isso. Nada disso tem sentido. Os olhos do Senhor veem todas essas coisas. Não há um feito, de absolutamente ninguém que o Senhor não tenha conhecimento e não veja. Outra coisa que o salmista vê aqui, olhando para o Senhor, versículo 5, a parte A, é que o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Veja o que aqui diz o versículo. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O Senhor, meus irmãos, mesmo sendo transcendente, mesmo estando longe de nós, de forma inacessível a nós, Ele avalia, Ele testa as obras de todos os homens, inclusive os justos. Ele testa as nossas obras também. Ele testa as nossas obras e testa também as obras dos ímpios. Achar que nós estamos sós, podemos fazer qualquer coisa, e o Senhor não vai testar as nossas obras, é um grande engano, meus irmãos. O Senhor conhece as nossas obras e testa e prova. E essas obras precisam ser aprovadas e testadas pelo fogo. Se o Senhor, assim como Ele testa as nossas, Ele testa também a dos ímpios. Outra coisa que o salmista vê pelos olhos da fé, olhando para o Senhor, está no versículo 5, a parte B do versículo 5 e o versículo 6. O Senhor, Davi tem certeza que o Senhor exterminará os perversos. Veja o que diz o texto: mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina, a alma do Senhor o abomina, fará chover sobre os perversos brasas de enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Eu parei de receber coisas da internet. Eu não quis mais receber, não. Recebia um monte de coisa. Tinha dois lados. Uns que mandavam coisas dizendo a favor do governo e outros que mandavam coisa contra o governo. Dos dois lados. E depois eu comecei a ponderar. Eu não conheço nada disso. Esses vídeos foram criados, não sei por quem. Depois eu comecei a constatar que muitos daqueles vídeos eram inventados mesmo. A pessoa pegava imagens antigas, montava as imagens e criava o texto e jogava lá.
No início eu comecei a me pegar ficando indignado com essas coisas. Depois eu comecei a ver erros dos dois lados. Erro de um lado e erro do outro. Erro dos dois lados. E eu tomei uma decisão. Quero mais receber essas porcarias. Quando chega para mim, eu já deleto. Não quero nem ver. Nem de um lado, nem de outro. Nem a favor, nem contra o governo. Não quero mais receber. Porque, meus irmãos, só há uma única pessoa justa no mundo, que é Jesus Cristo. Ele é o reto juiz. Ele é o único que julga com equidade. E mais ninguém. Todas as outras pessoas são passíveis de erros e muitos erros. Nós não conhecemos o coração de ninguém, só quem conhece é Deus. E eu resolvi não me envolver mais com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que estão agindo erradamente, os perversos, os injustos, os ímpios, seja de um lado ou seja do outro, Deus os exterminará. Não adianta a minha indignação, não sou eu que vou fazer nada contra eles. E a minha indignação, ao invés de ajudar, me prejudica. Prejudica a mim. Eu preciso confiar no Senhor, sabendo que Ele está no controle. E nenhuma das pessoas, de um lado ou de outro, não estou me referindo aqui a lado, se estiverem fazendo coisas erradas, sendo corruptos, ou procurando se locupletar de alguma forma, Deus os exterminará. Pode ser que Deus não faça isso, meus irmãos, nesse tempo agora. Mas no dia do juízo, todas essas pessoas receberão exatamente aquilo que merecem. Uma coisa interessante aqui é que ele usa duas palavras nesse versículo. Ele usa a palavra fogo e enxofre, né? Essas duas palavras, fogo e enxofre, que nos traz à mente, nos faz lembrar o juízo contra Sodoma e Gomorra, que choveu sobre aquelas duas cidades ímpias, perversas, fogo e enxofre. E ele usa também a expressão cálice, o cálice, né? Ele diz assim, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Meus irmãos, a Bíblia mostra para nós que há dois tipos de cálice, o cálice de bênção e o cálice de maldição. O cálice de bênção são as bênçãos que o Senhor nos dá. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz assim, ele diz que o Senhor ungirá a sua cabeça com óleo, né? Ele diz, e o meu cálice transborda. Cálice de bênção. Mas nós sabemos também, meus irmãos, que existe o cálice da ira de Deus. Jesus Cristo, lá na cruz, bebeu o cálice da ira de Deus, que era destinada a nós. Jesus bebeu. A ira de Deus não está mais sobre nós. Nós não somos mais filhos da ira. Eu mandei um vídeo para vocês falando sobre isso, não foi? Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Nós não estamos mais sob a ira de Deus, porque a ira de Deus, o cálice dela, Jesus sorveu, bebeu. Mas, meus irmãos, os ímpios sorverão a ira divina até as últimas consequências. Salmo 75, versículo 8 diz assim, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias todos os ímpios da terra. Então, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com os ímpios, com o que eles fazem de errado. Não temos que nos preocupar com isto. Isto é da alçada de Deus.
Deus cuidará deles. E, meus irmãos, o salmista termina o salmo da melhor maneira possível. Não poderia ser uma maneira melhor. Quando o salmista olha para o Senhor, ele vê algo maravilhoso aqui para nós. Versículo 7. Ele vê que os retos contemplarão a face do Senhor. Veja o que é que diz o versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, há esperança mais maravilhosa do que esta? Há? Esta não é a bendita esperança da qual fala o apóstolo Paulo? Que nós vamos habitar no céu com o Senhor e lá nós contemplaremos para sempre a face do Senhor? Não pode haver lugar melhor, não é, meus irmãos? O salmista tem plena consciência que o único que pode fazer justiça é o Senhor, porque Ele é justo e ama a justiça. E ele diz que os justos, os retos, contemplarão a face do Senhor. É verdade, meus irmãos. Coisa maravilhosa. Algumas considerações para a gente terminar. As situações de crise, meus irmãos, inevitavelmente estarão presentes em nossas vidas. Não tem jeito. Eu posso garantir a vocês que depois que vocês se converteram ao Senhor, não tem mais crise. Posso garantir isto. Elas inevitavelmente aparecerão. Podem ser de caráter pessoal, um problema na família, um problema de ordem pessoal mesmo, ou podem ser, como já dissemos, conjuntural, um conjunto de coisas. A grande pergunta aqui, que eu queria que ficasse gravada na mente de vocês, é esta: ouviremos os conselhos dos ímpios? Eles nos darão conselhos, podem estar certos disso. Ou seja, agiremos por vista, olharemos para o problema, para a situação, considerando apenas as circunstâncias. Vamos olhar as circunstâncias e vamos pensar, ponderando, pesando, somando, dividindo, subtraindo, multiplicando, não dá. Não tenho condições de enfrentar essa situação. Já imaginaram se Davi, diante de Golias, fosse olhar as circunstâncias? Vocês acham que ele teria lutado com Golias? Um pivete que não tinha nenhuma experiência de luta, nunca tinha pegado uma espada, diante de um gigante de quase 3 metros de altura, muito experiente em batalha. Se Davi olhasse para as circunstâncias, ele iria enfrentar Golias? Jamais, meus irmãos. Mas Davi não olha para as circunstâncias. Ele diz: eu venho a ti em nome do Senhor, a quem tu afrontas. É diferente. É bem diferente. Então, ouviremos o conselho dos ímpios ou olharemos para o Senhor e agiremos por fé? Meus irmãos, quando nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver que o Senhor está no seu santo templo, nós vamos ver que o Senhor reina, que o seu trono está acima de tudo, nós vamos ver que o Senhor vê e examina tudo e todos, nós vamos ver que o Senhor prova tanto o justo quanto o ímpio, tanto um quanto o outro. Todos, meus irmãos, todos. Os justos e os ímpios estão sob a vista julgadora de Deus. Nós também. As Escrituras nos afirmam isto. Paulo fala aos 2 Coríntios, diz assim:
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas, meus irmãos, não há nenhuma dúvida para os crentes que o Senhor trata os dois grupos de forma diferente. Deus não trata os justos da forma que trata os ímpios. As obras dos justos, o que é testado nas obras do justo é a qualidade delas. Deus testa as nossas obras para ver qual a qualidade das nossas obras. E precisam ser obras de qualidade. Obras que, quando passadas pelo fogo, elas são aprovadas. É assim que tem que ser. Aí vocês perguntariam, mas pastor, que obras são essas? São as esmolas que eu dou? Não, meus irmãos. São obras de obediência. É como nós vivemos, nós obedecemos ao Senhor em todas as coisas. Essas obras são testadas como se fossem testadas pelo fogo, e elas precisam ser aprovadas pelo Senhor. E elas serão, se nós de fato formos justos, justificados pelo Senhor. As obras dos ímpios, elas serão, o fogo queimará como queima a palha. Eles serão exterminados pelo fogo, como disse o Senhor, como disse o salmista. Quando João Batista está falando, apresentando Jesus, ele diz que Jesus traz na mão a sua pá para limpar a sua eira. E ele fala que Jesus batizará com o Espírito Santo e batizará com fogo. Aos crentes, Jesus batiza com o Espírito Santo. E aos ímpios, ele batiza com fogo, que é o batismo do juízo, que é o batismo que extermina as pessoas, limpando a sua eira, jogando toda a palha no fogo. Nós, meus irmãos, estamos numa outra categoria, a categoria dos justos. Daqueles que têm o coração limpo. O Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos, puros de coração. Por quê? Quem sabe completar? Porque verão a Deus. E não é esta a expectativa do salmista? Que nós contemplaremos a face do Senhor? Meus irmãos. Estaremos para sempre com o Senhor. É isto que este salmo vai nos dizer. Meus irmãos, diante de tudo isto que nós falamos aqui neste salmo, eu gostaria muito que vocês depois lessem em casa, pensassem muito sobre o assunto. Consideremos isto: Deus é o nosso refúgio. Só Ele, só nele nós podemos confiar. Não há outra forma de confiar em mais ninguém a não ser no Senhor. Amém?